Olá pessoal, bom, estamos aqui mais uma vez juntos para mais um vídeo da nossa área VIP e sempre relembro a vocês que todos os direitos desse vídeo são reservados aos alunos que efetuaram o pagamento, então eu peço que não compartilhem com pessoas que não fazem parte do nosso grupo de clientes, ok? Vamos respeitar e sempre deixar só dentro da área de membro aí de vocês o vídeo. Bom, então eu estou gravando rapidamente para vocês aqui. Eu quero dar umas dicas e é bem simples. Essa forma desse filtro, tá? Pela média de 26. Aqui nós temos então o preço. Vamos começar aqui no USD Card. Aqui estão umas ordens. Eu estou com a conta minha, né, da Light, está aberta umas ordens aqui. 3.000 negativa do ouro. São ordens de ouro que eu tenho aberto de compra aí depois da queda que deu lá, mas é bem tranquilo, bem controlável. Só para explicar o que é isso aqui, tá bom? Então aqui, galera, temos aqui o SD Card. Espera aí, sem querer joguei para cá. Pronto. Temos aqui o SD Card. Vou ajeitar aqui de novo. E eu coloquei aqui então o gráfico semanal W1, tá? Coloquei uma média exponencial. Vamos clicar nela aqui, ó, de 26 períodos. Coloquei amarela para ficar bem destacado aqui no fundo, né? Exponencial. E aqui já sabe, né? Isso aqui é a tela que eu clico com o botão direito, ó, propriedades. Sempre eu tiro a grade, né? Deixo a grade pretinha, o fundo preto, primeiro plano branco. Aí eu boto barras de alta azul, barra de baixa vermelha, candle de alta azul, candle de baixo vermelho. Ok, vai ficar dessa forma aqui. É para destacar mais o fundo e a amarela, as velas de alta azuis, as velas de baixo vermelha. Tá? Então, o que eu faço aqui, galera? Aqui é uma média de 26 exponencial. Quando o preço está por cima da média, é tendência de alta. Se o preço estiver por baixo da média, tendência de baixa. Isso aqui é um filtro muito simples, muito simplista. E é para quem está começando. Porque se eu fosse fazer avaliação minha da tendência, eu uso o Price Action, a avaliação do preço em si, o desenho de preço, que eu vou ensinar depois novamente. Eu já ensinei isso para vocês dentro da área de membro, mas eu vou ensinar novamente depois em novos vídeos, sem média, sem nada. Só pelo desenho do preço aqui, né? Mas é uma coisa um pouco mais profunda para se perceber a tendência, avaliando o movimento do preço. O trader tem que ter uma experiência um pouco maior. Quem está começando, eu preciso criar fórmulas simples para vocês começarem a entender um pouco. Então aqui é um filtro, a média de 26 exponencial, tá? No semanal, no W1. E aí você vai anotar. Então a média está por baixo, ok? Vocês observam que quando pega uma tendência boa, olha aqui, ficou desde 2012, ó, o preço por cima. Aqui em 2014 ele rompeu algumas semanas para baixo, mas depois já retomou. Ameaçou aqui também em 2015, mas praticamente de 2012 até 2016 o preço ficou aí por cima das médias e vários anos, né? E dando possibilidades de lucros aí espetaculares aqui, nesse caso do SDCAD. Então, novamente o preço está por cima das médias, tá vendo? O que é essa média de 26? Por que eu estou falando que ela é boa para colocar como filtro? São 26 períodos deste que você está aqui. Qual é? Não é o semanal? Então são 26 semanas. Se vocês observarem 26 semanas, vai dar metade de um ano. Ok? Então é como se fosse 6 meses, né? 6 meses de período de avaliação de preço médio. Essa é a média de preço, então, das últimas 26 semanas. Ok? Então o preço está acima da média das 26 semanas ou abaixo? Se ele está por cima, é porque a tendência é de alta. Se ele está por baixo, a tendência é de baixa. Vocês podem ver a inclinação da média. Ela estava em alta, ó, depois ela inclinou para baixo. Exatamente quando o preço rompeu, ela inclinou. Ficou meio lateral e agora você vê que ela está ligeiramente inclinada para cima. E o preço está por cima, então a tendência é de alta. Então, uma vez definido isso aqui, o que vocês fazem? Para investir, a gente tem que escolher onde nós vamos investir, né?
naquele período. Ah, eu quero ficar investindo nos próximos meses, próximos 6 meses, em qual par? Aí você escolhe os pares através da tendência e depois você vai para um time mais curto para buscar as entradas, ok? Então, por exemplo, esse é um par que eu gosto demais, o SDCAD. Então, determinei o quê? Que nos próximos meses, enquanto o preço estiver por cima dessa média, eu vou operar só comprado, só a favor do dólar, tá? E aí eu venho para o H4, volto para o H4, eu retiro aqui a média, eu vou deletar, ó, vou clicar com o botão direito aqui em cima, e depois excluir indicador. Não tem nada mais, tá vendo? Eu vou vir aqui nos indicadores, ó, ele fica aqui em osciladores, que é o MACD. Ele está aqui em cima porque eu já estava usando ele. Então, a média móvel fica em tendência, Moving Average, e o MACD, o MACD, fica em osciladores MACD. Vou clicar aqui, níveis 0, né? As cores eu boto, tá vendo? Aqui principal vermelha e o sinal branco, tá? E os parâmetros tradicional que ele já vem aqui, ó. 12, 26, 9, eu não mexo em nada. Dou um OK aqui, pronto. Está aqui. Vamos aumentar aqui só um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu não decidi que eu vou operar só comprado nos próximos meses no SDCAD, enquanto o preço estiver acima da média no semanal, de 26. Aí, se vocês quiserem, vocês até escrevam aqui, né? Escreve com texto aqui, ó. Vem na parte de texto e escrevam aqui, ó, alguma coisa, ou escreve num caderno para acompanhar, ou escreve aqui na tela, somente compra, para você não esquecer. E aí eu vou buscar aqui os pontos de compra, ó, pelo MACD. Então, quando eu vou comprar? Ou quando o preço faz esses morros aqui imensos aqui de cabeça para baixo, ó, isso aqui é uma distorção muito grande. Na verdade, o que é o MACD? O MACD, eu não quero explicar profundamente ele para não confundir vocês, mas só para falar rapidamente o que é o MACD. O MACD, ele é a média de 12 e 26, tá vendo? 12 e 26. Quando esse preço do MACD corta o zero, é porque a média, teria uma média aqui em cima, se você colocar uma média de 12 de 26, você vai ver que a de 12 cruzou a de 26 para baixo. E aí ele diz no MACD quando corta o zero. Então aqui é o momento, seria mais ou menos aqui, ó, o momento que o preço cruza a média, ó. Tá vendo? A média foi cruzada mais ou menos aqui. Então quais são os dois sinais válidos do MACD? Quando essa barra passa do positivo para o negativo, no zero. Então nesse ponto aqui seria, por exemplo, um sinal de venda, porque a gente, se fosse vender, mas a gente só vai entrar comprado. Só estou explicando rapidamente o que é o MACD. Ou quando o preço faz essa distorção. Quando ele faz esse morro para baixo ou para cima, significa que a média, ela abriu muito de uma para outra. O preço está muito longe da média de 12,26. A distorção entre elas está muito grande. Então, à medida que essa distorção do preço fica muito grande, esse histograma do MACD ele fica grande. Então, nessa queda, à medida que o preço veio caindo, ele foi ficando longe das médias de 12,26, e aí aqui no fundo, ó, é porque ele estava bastante longe. Então, os pontos de compra seriam esses fundos quando está bem distorcido o histograma do MACD, está bem aqui no fundo, ó, de cabeça para baixo, aqui, bem grande esses morros aqui. Aqui seria um ponto de compra, tá vendo aqui atrás o ponto de compra. Aqui um pouquinho menor, mas você de repente arrisca um ponto de compra, é só ter cuidado com o lote, porque o preço sempre pode cair, você tem que fazer uma reentrada, então tem que ter cuidado com o lote. Então, nesse caso da média de 26 no semanal tá por cima, você vai ignorar as vendas, ó. Você vai entrar só comprado, você vai buscar esses pontos de compra. Ou quando o preço corta para cima o zero, ó. Você pode se arriscar também quando o preço sai do negativo para o positivo, tá? Só que aí você pode estar um pouco mais arriscado, porque geralmente o preço já andou bastante, ó. Ok? Então aqui embaixo, ó, foi quando ele estava negativo. E aí bem distorcido. Aí você pode fazer as compras, então, nesses pontos. E os sinais de venda eu vou ignorar. Por quê? Porque eu estou seguindo a tendência do semanal. Então, o semanal, a média de 26, é um filtro que vai determinar para qual lado eu vou operar. E aqui no H4, eu vou usar só o MACD, eu elimino a média, para não me confundir. Eu não vou deixar a média aqui, né? Senão você ficaria olhando a média no H4. Isso ia confundir sua cabeça. Você olha a média no semanal, volta para o H4 e opera só com a MACD, ok? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu não faço nada. O que eu faço? Eu vou esperar o preço cair, porque tá vendo? Ele está muito por cima aqui do positivo. Eu não faço nada, eu fico de fora.
Vocês têm que aprender que às vezes no mercado vocês têm que ficar de fora por um tempo, às vezes por semanas, até dar uma oportunidade melhor. Eu vou esperar esse preço cair em algum ponto. Quando esse MACD estiver de cabeça para baixo aqui por algum ponto aqui, aí eu posso de repente entrar. Ou se esse preço vier muito perto de zero e começar a subir de novo, aí eu posso entrar também, porque eu sei que as médias de 12,26 estariam cruzando aqui para cima, ok? Então basicamente é isso, eu vou buscar só pontos de compra no USD CAD nos próximos meses, sempre e quando no semanal a média, o preço está acima da média de 26, ok? Então coloquei outros pares aqui como exemplo, ó, o euro-dólar está por baixo, tá vendo? O preço está por baixo, apesar de que se você olhar aqui ele vem lateral, ó. Por isso que eu falo que depois, mais profundamente, é bom vocês estudarem o price action, que é a ação do preço só, tá? Mas usando só a média, o preço está por baixo, tá? Então a tendência é de baixa. Então eu vou operar euro-dólar só vendido enquanto a média estiver por baixo do 26 aqui no semanal, no W1. Ah, identifiquei isso, anotei então, tá, euro-dólar os próximos meses, enquanto o preço estiver por baixo da média de 26, eu vou buscar só venda. Aí eu vou eliminar aqui então a média, com o botão direito, excluir, volto no H4, coloco o MACD, ok? Pronto, e vou buscar só vendas. Olha quando foi o sinal de venda, bem para trás, ó. Vamos ver a data aqui mais ou menos, ó. Nós estamos falando aqui de um sinal de venda, ó, nessa faixa aqui de final de setembro. Já tem um tempinho aí, né? Já tem uns 16 dias, né? 2 semanas atrás. Na faixa de 1,1260, tá vendo? O preço tava. Outra venda foi aqui, ó, mais pro meio, né? Dia 8 de setembro, ó, quando fez essa distorção, tá vendo? O MACD estava bem alto, esses morros dele. Então são pontos de venda. Aqui foi um ponto de venda, aqui foi outro ponto de venda, ok? Aqui atrás, ó, outro ponto de venda, que já foi em agosto, ó. E os pontos de compra eu vou ignorar. Por quê? Porque eu não quero ir contra a tendência. Por exemplo, agora, você pode olhar e falar, nossa, mas está dando um ponto de compra, né? Pode ser que suba esse preço aqui. Pode ser que suba. Ou pode ser que não, pode ser que ele fique enrolando aqui, ó, e depois ele desaba mais. Esse MACD pode subir um pouquinho, o preço sobe um pouquinho aqui, depois ele rompe e cai mais. A gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente não sabe, a gente nunca sabe o que vai acontecer no mercado financeiro, o que a gente deve fazer? Ter um sistema. O sistema é seguir a média do semanal. Para o lado que o preço estiver na média, nós vamos estar buscando somente para aquele lado. Ok? Botei aqui áudio USD. Ó, o preço está por cima da média, certo? Se o preço está por cima da média no semanal, no W1, eu elimino a média, volto para H4, tá? Vamos botar o MACD. Pronto. Então eu vou buscar só compra. Nesse caso aqui está contra o dólar. Eu não gosto muito de operar contra o dólar. Na verdade, eu detesto operar contra o dólar. Mas se eu for seguir esse plano do semanal, da tendência semanal, aí o que eu faço então no meu caso? Eu não vou operar áudio USD. Por quê? Eu não gosto de operar contra o dólar, certo? Eu prefiro esperar oportunidades a favor do dólar. E como o áudio USD está mostrando que está acima da média de 26 no semanal, eu prefiro não operar. Se eu for seguir o meu sistema ao pé da letra, você só vai operar comprado. Tá vendo? Então aqui seria compra, aqui compra, aqui compra, aqui atrás compra. Sempre que esse morro estava bem de cabeça para baixo, teriam as compras. Ok? E aí você só operaria comprado sempre e quando o preço no semanal estiver acima da média de 26. Beleza? E aí você volta para H4, só com o MACD, anota, só compra. Mas no meu caso, eu posso escolher, certo? Então, por exemplo, entre vender euro-dólar, que eu vou estar a favor do dólar, e ficar comprando dólar australiano contra o dólar, eu prefiro escolher o par, então, euro-dólar. Eu vou estar procurando só venda no euro-dólar. Eu vou estar procurando só compra no USD-CAD, porque eu gosto do USD-CAD. Eu vou estar a favor do dólar também. Então eu elimino, nesse caso, o áudio USD do meu radar de negócio nos próximos tempos. Aí eu venho para o NZD-USD, ó, ele está rompendo a média. Então se a semana fechar abaixo da média de 26, eu volto, vou operar então só vendido. Aí meu radar também fica ligado no NZD-USD. Ó. Vou excluir, mesma coisa, volto para H4 para buscar entradas de venda. Vem aqui, MACD. Vamos lá. Pronto. Então eu vou esperar o quê? Vou esperar esse preço fazer esses morros aqui alto, ó. Tá vendo aqui atrás, ó?
e fazer essas vendas. Ó, no dia mais ou menos entre 5 e 8 de setembro, deu um ponto bom de venda, a 74,50 mais ou menos. Agora está 70, olha quantos pips que dava. Então, por isso, percebam, olha quantos pips. Nós estamos falando aqui de 400 pips, certo? Nós estamos falando de 400 pips em um mês, mais ou menos. Então, você vê que, às vezes, uma operação de 400 pips dá 400 pips em um mês com uma única operação. Será que, às vezes, não é melhor você fazer uns trades mais longos assim e acabar ganhando muito mais em quantidade de pips do que ficar se matando todos os dias para tentar pegar 20 aqui, 10 aqui, 5 ali? Entende? É mais consistente trabalhar assim, ok? Então, nesse caso, eu vou esperar o MACD me dar uma oportunidade de vender. Nesse momento, eu estou de fora, porque o momento não está legal para eu vender. Eu quero ir só a favor do dólar, porque está abaixo da média de 26 no semanal, ok? E a gente tem que esperar a semana fechar, porque a semana não fechou. A semana fecha na sexta. Só vale, na verdade, aquela questão no semanal aqui no NZD-USD, quando a semana fechar, porque a vela tem que fechar abaixo da média. Vai que nos próximos 2, 3 dias o preço sobe e fecha acima da média de novo. Aí não estava válido, ok? Então, ó, AUD NZD. Ó, o preço está acima da média. É o mesmo caso, tá vendo? Tem que esperar essa vela semanal fechar na sexta. Hoje é uma quarta no momento que eu estou gravando o vídeo. É uma quarta. Então não vale, eu vou ficar de fora esperando tranquilo e tal. Se até sexta fechar, aí da semana que vem em diante eu fico vigiando e buscando só oportunidades de compra no AUD NZD. Aí a mesma coisa, volta para H4, bota o MACD, o MACD e vou buscar só pontos de compra. E assim eu vou fazendo com os pares, anotando isso, porque vocês não vão gravar isso de cabeça. Anotem o que você vai fazer nas próximas semanas e meses naqueles pares, ok? AUDCAD. Está acima da média de 26 no semanal, né? Então eu vou eliminar a média, excluir, volto para o H4, certo? Venho aqui, ó, MACD, bacana, ok. Então eu vou buscar só compra, ok? Ó, quando der essas baixas aqui grandes, esses morros grandes aqui, ó, para baixo, grandes distorções, aí eu vou entrar comprado. Então isso por isso que eu falo, essa estratégia, esse plano que eu estou dando para vocês, essa forma, esse sistema, template, chamem o nome que vocês quiserem, tem que ter paciência. Vocês vão esperar momentos do mês, em alguns pares, para buscar as oportunidades. Entenderam? Não é estar todo momento no mercado, é uma estratégia mais longa. Eu vou gravar depois outras estratégias curtas, com 5 minutos, que vocês vão poder entrar bastante no mercado. Mas isso que eu estou ensinando aqui é construção de riqueza operando um pouco mais longo, mais tranquilo. Se você não quer se estressar, se você não quer perder tempo, se você trabalha, estuda, né? É uma forma muito inteligente e muito tranquila de tocar o mercado financeiro, o Forex, por exemplo. Ok? Então é isso aí, ó. Mais um, ó, NZD-CAD, tá vendo? O preço está por cima da média de 26 no semanal. Então eu elimino a média, vou excluir, volto no H4, jogo o MACD e vou buscar só compra. Ó, tá vendo? Compra aqui, né? Alguns pips atrás aqui, pode estar comprado. Para trás aqui, ó. Então eu vou buscar pontos de compra com calma, sem pressa, tranquilo. E por quê? Porque eu sei que eu estou seguindo a tendência do semanal. Então eu vou buscar entradas no H4 a favor da tendência do semanal. E é tudo muito fácil. O que eu estou dando para vocês é uma forma simples, porque é um filtro simples de usar. Não tem como ficar em dúvida se ele está abaixo ou acima, é só isso, no semanal. E depois joga no H4 e busca com calma durante o mês algumas poucas entradas naqueles pares que vocês querem entrar, que estão mais definidos e tudo mais, entenderam? Então basicamente é só isso, beleza? Então eu queria passar essa forma, é bem bacana, bem simples, e eu espero que ajude aí a muitos, principalmente os iniciantes, a definir uma forma inteligente de operar. E aí cuidado com o lote, também nada disso que eu estou falando adianta se você botar $100, $200 e operar $1 por pip com uma estratégia dessa. Você não vai ter espaço para aguentar movimentação nenhuma contra você. Você tem que ter muito cuidado com o risco que você vai correr, tá? Pensem na questão do risco, eu não estou entrando em detalhe de risco. O risco você tem que estudar com calma o tamanho do risco que você quer correr, quanto você vai suportar na sua conta aí. Beleza? É isso aí, galera. Tá dando aí 19 minutos de vídeo, eu acho que tá bom. Não quero deixar muito grande, não. Espero que tenha ajudado aí, que vocês possam ganhar dinheiro com essa informação aí, tá bom?
Um abraço, até mais.